Queridos e amados seguidores, aqui quem fala é BC da página Maçonaria Eterno Aprendiz. Sou mestre maçom e vou tratar um tema extremamente polêmico que envolve a ordem. O bode da maçonaria é, sem sombra de dúvidas, uma das principais ferramentas usadas para atacar a ordem. Fanáticos religiosos, adeptos de teorias da conspiração e pessoas com preconceitos originados na ignorância usam sua imagem para as mais absurdas alegações. Vendo esses cartazes e folhetos antimaçônicos do início do século XX, podemos saber que essa história não é de hoje. Muitas vezes utilizadas por apoiadores e grupos financiados por regimes tirânicos, como o nazista. A Alemanha de Hitler financiou inúmeros filmes e propagandas atacando nossa instituição. Não é preciso ser um gênio para saber por que uma irmandade que defendia valores como liberdade era atacada por eles. De acordo com a Grande Loja da Inglaterra, aproximadamente 80 mil maçons foram parar em campos de concentração. A receita parece sempre ser a mesma. Templários cultuavam o diabo, chamavam o diabo de Baphomet. Com a perseguição da igreja foram protegidos por pedreiros que adotaram seus rituais, tudo culminando em uma maçonaria satanista com fins malignos. Mas o que há de verdade em tudo isso? Antes vamos analisar essas duas representações, o diabo com cabeça e pernas de bode e Baphomet. Com base nos estudos de Alistair Silk, crítico de arte e pesquisador, há cerca de 1000 anos atrás não se havia consenso sobre como o diabo deveria aparecer. Isso se dava por conta de seu papel dentro da fé não estar plenamente estabelecido. Nesta imagem, localizada na Basílica de Santo Apolinário, na Itália, vemos a primeira representação do diabo. Nada de chifres, tridentes, rabo, patas de bode, mas sim um simples anjo. Ele nos lembra que Lúcifer era um anjo, assim como o fato do azul ser associado na época com as trevas, a escuridão. A imagem que associamos ao diabo é uma criação da metade da Idade Média, feita por artistas que buscavam inspiração nos deuses da Grécia Antiga, como Pan. Baphomet foi a figura utilizada por Felipe, o Belo, monarca francês, para acusar os cavaleiros templários de heresia. Essa acusação se deu pelo fato da ordem possuir grandes riquezas, em decorrência de serviços financeiros que prestavam, dentre eles, emprestar dinheiro, sendo credor inclusive Felipe IV. Atacando os templários, Felipe matava 2 coelhos com uma cajadada só, eliminava suas dívidas e se apropriava da riqueza dos cavaleiros. Dentre as acusações, o rei afirmava que os templários adoravam em segredo uma caveira barbuda, a qual chamavam de Baphomet. Isso mesmo! A figura moderna de Baphomet nem mesmo é indicada na acusação da igreja, sendo esta criada posteriormente. O Papa Clemente V aceitou as acusações e, após algumas confissões conseguidas através de muita tortura, enviou Jacques de Molay, grão-mestre da ordem, e outros 137 monges para a fogueira. Em 2007, Bárbara Frale, arquivista do Vaticano, encontrou provas da inocência dos templários. O pior dessa descoberta foi comprovar que Clemente V sabia que o processo não passava de calúnia. Até pensou em cancelar a acusação, mas preferiu mandar todos para a fogueira, evitando desconfortos com a monarquia francesa. Segundo Bárbara, nos documentos da Santa Fé está bem claro que os cavaleiros templários veneravam o Santo Sudário de Turim. Nos documentos, um monge relata que ingressou no templo e lá viu um lençol. Ritualisticamente, ele beijava 3 vezes o sudário. A teoria da arquivista bate com um estudo realizado em 19
1978 por Ian Wilson. Ele reconstruiu o percurso do Sagrado Lençol. Os anos em que não se tem notícia do paradeiro do Santo Sudário correspondem ao período em que supostamente a relíquia foi custodiada em segredo pelos Cavaleiros Templários. Com base nessas informações podemos concluir: o diabo não é Baphomet. O Baphomet conhecido não era o da acusação de Felipe IV, e os Templários não veneravam o diabo, e sim o Santo Sudário de Turim. Nessas horas você deve estar pensando: então de onde saiu o bendito bode? De acordo com José Castellani, escritor, jornalista e historiador maçom, a explicação é muito mais simples do que a fantasiada pelo público leigo, porém não menos interessante. Para ele, a imagem do bode nasceu em torno de 3 anos após Cristo, quando os apóstolos partiram pelo mundo a fim de pregar o cristianismo. Ao chegarem à região da Palestina, se depararam com um hábito muito estranho do povo judeu que lá habitava. Curiosamente, era normal as pessoas falarem aos ouvidos dos bodes, animal comum no lugar. O apóstolo Paulo, ao ver aquela situação, questionou o rabino da aldeia, que lhe informou que o ato fazia parte de um cerimonial judaico, onde, para aliviar a consciência, o indivíduo revelava suas falhas e erros para o bode. Tendo este como confidente, saberia que nunca seu segredo seria revelado. Provavelmente esse estranho ritual deu origem ao confessionário da Igreja Católica, instituído muitos anos depois, onde o pecador vai até uma cabine discreta e conta ao padre seus pecados, este lhe jurando o segredo. Em 1808, na França de Bonaparte, a Igreja uniu-se ao governo, de modo que pôde atacar todas as instituições que, ao seu ver, pudessem gerar qualquer questionamento sobre o poder governamental e o exercido pela Igreja. Rapidamente, os maçons entraram na mira do Santo Ofício, sendo submetidos a torturas para que confessassem suas supostas heresias e entregassem seus irmãos. Porém, a Igreja nunca encontrou um covarde ou um delator entre os maçons, chegando ao ponto do inquisidor Serroncari, um reconhecido perverso dos quadros da Igreja, desabafar com seu superior: "Senhor, esse pessoal parece bode. Por mais grave que eu torne o processo de flagelação a que lhes submeto, não consigo arrancar de nenhum deles qualquer palavra." Desse ponto em diante, para os inquisidores, todos os maçons levavam essa designação: bodes. Os maçons, por brincadeira, alimentaram essa fantasia, também para manter longe pessoas indesejadas, como fanáticos e curiosos. Há de se fazer um adendo: não podemos confundir a figura do curioso com a pessoa que tem sede pelo conhecimento. O curioso é o indivíduo que visa entrar na ordem única e exclusivamente para saber o que acontece lá dentro. Já o aprendiz tem sede pelo conhecimento, quer aprender e está aberto a novas informações, reconhece suas imperfeições e busca lapidá-las para se tornar uma pedra cúbica. Por fim, esse apelido caiu no gosto maçônico e hoje é adotado por vários grupos paramaçônicos, como os bodes do Pedal de Santo André, bodes do Anzol e bodes do Asfalto, um dos maiores motoclubes do Brasil. Também em decorrência desses fatos tratados no vídeo que lançamos esses 2 modelos de camiseta. Bode bravo, a melhor maneira de deixar o genro folgado alerta, e ainda estamos entre vós, lembrando à sociedade que as tradições das ordens de cavalaria ainda vivem, mantidos pela maçonaria e pela ordem de Molay. Gostou do vídeo? Então compartilhe e ajude a divulgar o trabalho da página Maçonaria Eterno Aprendiz. Obrigado e até a próxima!